Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo, leitura e estudo do Diretório para a Catequese, o novo Diretório para a Catequese. Estamos na primeira parte, dentro da primeira parte nós estamos no capítulo 2 da primeira parte do documento, e dentro do capítulo 2 nós estamos no item 4, que são as atividades de catequese. Atividades de catequese. Então, hoje, dentro das atividades da catequese, nós vamos começar, nós vamos estudar o parágrafo, começar no 80 e vamos avançar até o máximo 85, que é o que está previsto. No parágrafo 80, eu gosto sempre de ler e vou fazendo os meus comentários, tá bom? Daquilo que eu estudei sobre o documento. Então, vamos lá. No parágrafo 80 está escrito assim, olha, a catequese tem a missão de fomentar, nós estamos falando sobre o item conduzir para a consciência da fé. Nós vamos conduzir os nossos catequizandos, os catecúmenos, para terem a consciência da fé, saber que realmente eles têm fé, de que forma que vamos conduzir para eles terem essa consciência da fé. Então vamos lá. A catequese tem a missão de fomentar, de alimentar, de estimular a consciência e o aprofundamento da mensagem cristã. É lógico, sempre que nós estamos conduzindo alguém dentro de um processo de catequese, nós estamos aprofundando essa pessoa na mensagem cristã. O que é a mensagem cristã? A mensagem que Cristo veio nos trazer. O que Jesus veio nos ensinar. Então, é isso que é conduzir para a consciência. Então, é aprofundar a mensagem cristã. Desta forma, ajuda a conhecer as verdades da fé cristã. Quando a gente fala das verdades da fé cristã, vou citar aqui seis verdades da fé cristã, tá bom? Por exemplo, existe um só Deus. Essa é uma verdade cristã. Deus é justo e retribui a cada um conforme as suas obras. Deus é justo, Deus é justo. Ele é o único justo juiz. Por mais justo que a gente queira ser, nunca seremos justos perfeitamente como Deus é justo. Porque Ele sabe e Ele conhece tudo que está por trás de cada pensamento, de cada atitude, de cada gesto, de cada ação de todas as pessoas. Então, Deus é justo. Então, isso é uma verdade cristã. São três pessoas divinas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Então, são três pessoas em uma só. Isso é uma verdade. Então, são três pessoas divinas, todos eles são um só Deus. O Deus Filho se fez homem e morreu na cruz para nos salvar. Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, Jesus Cristo, se fez homem, se encarnou, se tornou homem, teve a nossa carne, assim como nós vivemos, nascemos, vivemos e morremos, ele também nasceu, viveu e morreu. Porém, Jesus ressuscitou, ele é o Filho de Deus, ele fez milagres, ele é o próprio Deus. Então, ele é o Filho de Deus que se fez homem e morreu na cruz para nos salvar. Isso é uma verdade que nós precisamos ensinar para os nossos catequizandos e os nossos catecúmenos. A alma humana é imortal. Então, não tem como você dizer assim, eu tenho uma alma e amanhã minha alma vai vir uma outra pessoa, vai ser outra pessoa, vai ser... Não existe isso. Ela não tem como transformar. Ela é única, ela é sua. E ela é imortal. Então, a nossa alma vai permanecer viva e nós vamos viver na vida eterna depois da nossa morte. Então, a alma é imortal. E a graça de Deus é indispensável para a salvação. É por graça de Deus que nós somos salvos. Não é pelas nossas obras. Não é por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos, nós temos a vida eterna porque é graça de Deus. Porque Deus assim quer. É graça dele, entendeu? Fazer o bem, fazer obras é a nossa obrigação.
Então, essas são algumas verdades da fé, são as verdades da fé cristã, ok? Então, vamos lá. Então, continuando. Outra coisa, então, dessa forma, ajudar o catequizando a conhecer as verdades da fé cristã. Introduzir a consciência da Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, contém todo o ensinamento cristão. Então, quando nós vamos introduzir a outra pessoa nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos de Deus, na palavra de Deus. Então, isso faz parte também da catequese, é uma atividade da catequese, conduzir a pessoa a ter a consciência da fé. Através do quê? Através da Sagrada Escritura, através das verdades cristãs. A tradição viva da igreja. Quando nós falamos de tradição viva da igreja, é o que os discípulos viram, ouviram, praticaram e os apóstolos deram continuidade, e isso existe até hoje. É a tradição da igreja. É a continuidade daquilo que Jesus nos ensinou. Então a igreja tem a tradição, ela faz aquilo porque é tradição fazer, e não porque é só tradição, porque é o próprio Cristo que nos ensinou a fazer. Então a tradição viva da igreja vai favorecer o conhecimento do credo. Então nós temos que fazer com que o outro conheça o nosso símbolo da fé. O credo é o símbolo da nossa fé. Nós acreditamos no quê? Onde está a nossa fé? Nossa fé está embasada no quê? Em Jesus Cristo. É o centro da nossa fé. É a fé cristã, é Jesus Cristo. A nossa profissão de fé, aquilo que nós acreditamos, está intrinsecamente unido, ligado, é a acreditar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso também nós temos o compromisso de introduzir, de favorecer o conhecimento do nosso catequizando, da outra pessoa, no símbolo da fé, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a criação de uma visão doutrinal coerente, uma visão da doutrina que seja coerente, a qual se pode fazer referência na vida. O que significa a doutrina? Uma visão doutrinal coerente. É um conjunto coerente de ensinamentos a serem transmitidos e ensinados. Então, nós temos que ter coerência nessa doutrina, no ensinamento dela, para que ela faça uma referência e seja um sinal na vida da pessoa. Não adianta só você passar para a pessoa os ensinamentos e ela não transmitir na vida dela, e ela não viver, não colocar em prática. Então, ela tem que ser coerente, a doutrina com a prática. Você falar algo que a pessoa não vai viver, e ela não compreende, ela não vai conseguir viver mesmo, tá bom? Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Espero que esteja tudo bem. Então, continuando. É importante não subestimar essa dimensão cognitiva da fé, essa percepção da fé. É importante a gente não subestimar o tanto que isso é importante, essa percepção da fé, e ter o cuidado de integrá-la ao processo educativo de amadurecimento cristão integral. A fé faz todo sentido. A catequese é o amadurecimento da fé, é o conhecimento, a evolução que começa quando alguém desperta um interesse do outro, ele foi tocado por algum momento, pelo próprio Cristo que o chamou de alguma forma, e essa fé em Jesus Cristo vai crescendo. A fé em nosso Senhor, a fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a fé é algo que precisa ser cultivado, e nós temos que, através da fé, conduzir o catequizando para a formação dele, para o desenvolvimento dele, tá certo? Como um cristão integral. O que é um cristão integral? Um cristão completo, inteiro na sua pessoa, na sua profissão, na sua família. Não é ser cristão só dentro da igreja. Você tem que ser cristão em todos os lugares. Então, um cristão integral. Todos os lugares onde ele está, ele vai dar testemunho da sua fé. Ok? Continuando. Com efeito, uma catequese que se opõe que vai contra ao conteúdo e à experiência de fé se revelaria falha. Então é lógico, nós não podemos ir contra a dar conteúdo e fazer a experiência de fé. Isso é uma catequese que é fraca, é falha, não faz sentido. Sem a experiência de fé,
estaria privada de um verdadeiro encontro com Deus e com os irmãos. Sem aprofundamento, estaria impossibilitado o amadurecimento da fé, capaz de introduzir ao sentido da igreja e de viver o encontro e a relação com os outros. Então, a fé e o aprofundamento do conhecimento, tudo isso que nós acabamos de dizer aqui em cima, as verdades da fé cristã, a Sagrada Escritura, a tradição viva da igreja, o credo, o símbolo da fé, a criação de uma doutrina, a criação da visão de uma doutrina da doutrina aliado à sua vida, à prática cristã, tudo isso nós temos que, é o aprofundamento, é o conhecimento que vai promover a fé e o encontro da pessoa com Deus, tá bom? Então aqui, esse parágrafo 80 nos dá uma diretriz, que esta é uma atividade da catequese, conduzir a pessoa para ter a consciência da sua fé. Então, nós vamos conduzir através de tudo isso. Muitas pessoas perguntam para mim, Raquel, como que eu faço a minha catequese? Que conteúdo que eu vou dar na minha catequese? Aí, tá aí um conteúdo para você seguir. Esse é o conteúdo que a igreja espera que a gente siga, tá bom? Faça um plano de ação. Como que você vai alinhar isto que o documento está pedindo, que a própria igreja está pedindo, para você ser um bom evangelizador? Então, aqui nós estamos falando apenas de levar o outro a ter fé. O que eu preciso para o outro ter fé? Tudo isso que foi colocado aqui só nesse parágrafo. Olha quantos itens tem, tá bom? Continuando aqui. Então, agora o parágrafo 81. Nós precisamos iniciar a celebração do mistério. Iniciar o outro a celebração do mistério. O que significa isso? Toda a nossa fé é um mistério, tudo aquilo que acontece dentro da igreja, a vinda de Cristo, Deus, tudo isso é mistério. Então, nós vamos introduzir a pessoa, iniciá-la para celebrar esse mistério. Como que nós celebramos? Como é que nós vivenciamos o mistério? Vamos ver. Além de favorecer um conhecimento vivo, então, além de você facilitar um conhecimento vivo do mistério de Cristo, a catequese também tem a missão de ajudar na compreensão e na experiência das celebrações litúrgicas. Então, nós vamos introduzir ele no mistério de Cristo, ajudando a compreender a experiência das celebrações litúrgicas. Nas celebrações litúrgicas, nós podemos viver todo o mistério de Cristo. É ali, na liturgia, que nós vamos conseguir isso. Por meio dessa atividade, a catequese ajuda a compreender a importância da liturgia na vida da igreja. A importância da liturgia na vida da igreja. Inicia a consciência dos sacramentos e a vida sacramental, especialmente ao sacramento da Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da igreja. Porque acontece na liturgia, é dentro da celebração litúrgica que o sacramento acontece, que a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia acontece. Não só da Eucaristia, como outros também, tá bom? Os sacramentos celebrados na liturgia são um meio especial que comunicam plenamente aquele que é anunciado pela igreja. Então, os sacramentos celebrados na liturgia mostram quem é a pessoa que a igreja anuncia, que é Jesus Cristo. Então, tudo acontece dentro da liturgia. O centro da liturgia é Jesus Cristo. A liturgia é cristológica, ela é toda voltada, tem como centro, cristocêntrica. Então, ela tem como centro Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que a igreja fala é sobre Jesus Cristo. Então, nós estamos introduzindo a pessoa na liturgia para ela compreender, desde o advento, que é a espera da vinda do Senhor, até passando pela Páscoa e toda a vida dele, o tempo comum, todos os tempos da liturgia, que vão ensinando e vão inserindo a pessoa nesse mistério de Cristo, tá bom? Então, isso também é iniciar a celebração do mistério. A catequese também, no 82, a catequese também educa a atitudes que as celebrações da igreja exigem. O que a celebração da igreja exige?
alegria pelo caráter festivo das celebrações. Toda celebração tem um caráter festivo. Nós estamos nesse momento celebrando a Páscoa do Senhor. Então, toda celebração, ela é uma festa, é a festa do Senhor. Toda missa é a festa do Senhor. Por isso que ele tem esse caráter festivo. O sentido comunitário, tudo acontece dentro da comunidade, dentro da igreja, com os irmãos, com os fiéis. A escuta da palavra de Deus, que acontece dentro da liturgia. A oração confiante, todo o rito litúrgico, ele é com base na oração. O louvor e a ação de graças e a sensibilidade aos símbolos e sinais. Quais são esses símbolos e sinais que existem na liturgia? Os sinais, por exemplo, os gestos de oração, os braços abertos, as mãos juntas, ajoelhar-se, a procissão de entrada, tudo isso são símbolos. As luminárias, os incensos, as vestes, são símbolos. As alfaias, que são as alfaias? O conjunto de objetos. Não, aí já entram os símbolos. Símbolos são as alfaias, que são os conjuntos dos objetos litúrgicos usados nas celebrações. Então, o que nós temos? Nós temos sinais, que são os gestos nossos, são alguns, por exemplo, uma luminária, ela tem a luz, o incenso tem a fumaça, as vestes têm a cor, cada um deles é um sinal para dentro da liturgia. Tudo isso tem um sinal. O fogo, a luz, a fumaça, o que representa o incenso é um sinal, a veste, a cor da veste é um sinal. Tudo isso é visto e nós precisamos ensinar isso também para eles serem introduzidos no mistério de Cristo. Para entender por quê? Porque nesses gestos e nesses sinais, a igreja e o rito litúrgico está também celebrando esse mistério e orientando catequizando o fiel a vivenciar isso, tá bom? Símbolos, vamos falar um pouquinho de símbolos, só para vocês entenderem. Quais são os símbolos? Vou citar alguns aqui, tá bom? Nós temos, como eu disse, todos os objetos litúrgicos usados na celebração, tá bom? São chamados de alfaias. Nós temos os livros, então tem o cálice, tem a patena e outros mais. Aí nós temos os livros litúrgicos. Tem o missal, que é usado pelo sacerdote durante a celebração. É o livro que fica ali para ele seguir conforme a liturgia do dia. Então tem lá todas as liturgias e tudo seguindo certinho. Então é chamado de missal romano. Tem o lecionário, é o livro que contém as leituras para a missa. Tem o lecionário dominical, que é só do domingo, o lecionário semanal, que é durante a semana, só durante a semana. O de domingo nós temos o ano A, B e C. No lecionário semanal nós temos o ano par e o ano ímpar, só isso. E nós temos o lecionário santoral, que contém as leituras para as celebrações dos santos, porque nós celebramos o dia dos santos também. Então, tem santos que a igreja celebra. São Mateus, geralmente os santos, os apóstolos, né? Que são muito celebrados também. Então, ali tem os lecionários. Então, eles são um símbolo. É um símbolo litúrgico. O evangeliário, que é onde tem o texto do evangelho para as celebrações dominicais e grandes solenidades. Tem também como símbolo o altar, o ambão. O ambão é onde as pessoas fazem a leitura. A credência, que é a mesinha onde ficam os objetos litúrgicos. O presbitério, que é o espaço ao redor do altar, que ele fica um pouco mais elevado, onde se realizam os ritos, chama-se presbitério. A nave da igreja, que é o espaço reservado para os fiéis, tudo isso é símbolo, tá? O sacrário, que é onde está Jesus vivo, presente no Santíssimo Sacramento. O púlpito, o lugar onde o presidente fazia a pregação, que é um lugar diferente do ambão. E tem os objetos que são outros, tem outros símbolos que são, por exemplo, a letra IHS. O que significa IHS? Significa Iesus Hominus Salvator, que é Jesus Salvador dos homens.
IHS. Esse é a tradução. Jesus hominum salvator. Jesus, salvador dos homens. Então, são palavras, são 3 palavras em latim, que traduzidas para o português fica Jesus, salvador dos homens. Isso é muito usado, o IHS é muito usado nos paramentos litúrgicos, nas portas do sacrário, em hóstias. Então você sempre vai ver essas 3 letrinhas. É muito comum usar isso, tá bom? Outro símbolo é o alfa e o ômega, que são letras gregas também, que significam Jesus Cristo, que é o princípio e o fim de tudo. Então, sempre usa na igreja o símbolo alfa e ômega, também nas toalhas, em vários lugares dentro da igreja. E tem o triângulo, existe um triângulo, é um triângulo equilátero, que tem 3 lados iguais, que simboliza a Santíssima Trindade. É um símbolo que não é muito conhecido do nosso povo, mas existe esse símbolo também que representa a Santíssima Trindade. Tem o que a gente fala INRI, né? INRI, que está escrito em cima da cruz de Cristo, que também são palavras em latim: Jesus, Nazarenos, Rex, Iudaeum, que quer dizer Jesus Nazareno, rei dos judeus, que foram mandadas colocar por Pilatos na crucificação de Jesus. Então, quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou escrever Jesus Nazareno, rei dos judeus. Está em latim, INRJ, tá bom? IRNJ. Depois nós temos também uma letra que ninguém sabe, é difícil às vezes compreender. Você encontra um X e um P em cima, assim, atrás. O X na frente, o P bem atrás da letra X. Que são em grego, o X e o P são as iniciais de Cristo, que é o C e o R. Então, que significa Christos, que é o mesmo que Cristo. Então, são letras do alfabeto grego que correspondem em português a C e R, que unidas formam as iniciais da palavra Christos, que é Cristo. É uma significação simbólica que muita gente não sabe. O que significa esse XP? Cada um fala uma coisa, mas na verdade o sentido é isso. Então, tudo isso é símbolo. Se nós conhecemos esses símbolos, nós podemos explicar. Porque muita gente fala, o que significa isso? E às vezes a gente não sabe responder, tá bom? Então podemos aperfeiçoar, aprofundar no nosso conhecimento para passar para os nossos catequizandos também, tá bom? Continuando, por meio da participação consciente e ativa nas celebrações litúrgicas, a catequese educa para a compreensão do ano litúrgico, verdadeiro mestre da fé e do significado do domingo, dia do Senhor e da comunidade cristã. A catequese também ajuda a valorizar as expressões de fé e da piedade popular. Quais são uma expressão de fé? Uma expressão de fé e de piedade popular? O terço. O terço é uma expressão de fé e de piedade popular. Por quê? É uma demonstração da nossa fé e do nosso carinho por Maria, da nossa devoção a Maria. Então, é uma piedade popular, é uma devoção popular. É um exemplo que eu estou dando, que é o terço, tá bom? Então, tudo isso é inserido também dentro da celebração do mistério. Então, iniciar o seu catequizando na celebração do mistério, através da liturgia, tá bom? Agora, parágrafo 83. Formar a vida em Cristo. Então, nós já vimos, hoje nós vimos, conduzir a pessoa a ter uma consciência da fé, são várias, verdade, da fé, Sagrada Escritura, tradição viva, o credo. Então, isso é conduzir para que a pessoa tenha consciência da fé. Nós vamos iniciar a pessoa a celebração do mistério dentro da liturgia, principalmente dentro da liturgia. E agora nós vamos, na terceira atividade, formar a pessoa para ter uma vida em Cristo. Formar a pessoa para ter uma vida em Cristo. Nós vamos celebrar o mistério, vamos lá, vamos entender. Ter a consciência da fé. Eu tenho minha fé porque eu sei tudo isso que já foi colocado aqui agora. Além de eu ter essa consciência da fé, eu vou introduzir
eu vou ser introduzido, vou introduzir o outro no mistério de Cristo, que é dentro da liturgia. Eu tenho a minha fé, eu vivo o mistério na liturgia, eu celebro na liturgia isso, e eu vou formar uma vida em Cristo. Isso eu estou falando do catequizando, tá? Como se fosse ele pensando. Agora você vai formar para a vida em Cristo, para ele ter uma vida em Cristo. De que forma que a catequese faz isso? A catequese tem a missão de fazer ressoar no coração de cada cristão o chamado a viver uma vida nova, conforme a dignidade dos filhos de Deus recebida no batismo e a vida do ressuscitado que se comunica com os sacramentos. Então, como que nós vamos formar a pessoa para ela ter uma vida em Cristo? Nós estamos fazendo a catequese, certamente ela vai receber ou já recebeu um sacramento, tá certo? Então, nosso compromisso como catequistas ou como aquele que evangeliza, nós temos que fazer ressoar, fazer continuar a nossa voz no coração dele. Aquilo não pode morrer, não pode bater ali no coração e morrer. Ele tem que continuar ressoando esse amor, esse encantamento, essa paixão por Jesus Cristo que nós temos, para que ele também tenha. Então, que bata no coração de cada um deles. De que forma? Para viver uma vida nova. Por que uma vida nova? Porque é uma vida com Cristo. É uma vida diferente de quando ele não tinha Cristo. Então, a vida nova é uma vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida que você passa, ou que o cristão passa a viver de um modo diferente. Jesus diz que é preciso nascer de novo. Então, é ter uma vida nova, uma vida no Espírito, que você recebe no batismo. Então, olha lá, conforme a dignidade dos filhos de Deus recebida no batismo. Você recebe o próprio Deus dentro de você. Você recebe o Espírito Santo no batismo. Então, você vai falar isso para o seu catequizando. E vai ter a vida do ressuscitado que se comunica com os sacramentos. Então, você nasce e você depois vai junto com Jesus ressuscitado, vivo, presente junto de você, ele vai se encontrar com você nos sacramentos. Quando você recebe os sacramentos, que são únicos, e depois também na Eucaristia, que é contínuo. No sacramento fugiu a palavra, da confissão. E aí, então, tudo isso são sacramentos que você pode estar sempre fazendo, e você vai recebendo, aliás, e você vai ter a presença junto de Cristo, tá? Vai estar sempre junto com Ele, formando uma vida com Ele. Essa missão consiste em mostrar que a altíssima vocação à santidade corresponde à resposta de um estilo de vida filial, capaz de conduzir todas as situações para o caminho da verdade e da felicidade que é Cristo. Então, viver essa santidade, vamos lá, viver a santidade é você viver como filho de Deus, ter um estilo de vida filial, ou seja, eu escolho, eu quero, eu sei que não é questão de escolher, mas é uma questão de apropriar-se da condição de ser filho de Deus, de ter recebido o sacramento, de ter Deus em você e de saber que Deus é que te deu essa vida. Então você é filho de Deus, sim. Agora você escolheu a religião católica, você vai ser conduzido na sua fé seguindo esta religião, seguindo esta fé. É a fé cristã católica no nosso caso, tá certo? Então, continuando, conduzindo para o caminho da verdade e da felicidade que é Cristo. Sim, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho da verdade é o próprio Cristo. E a felicidade a gente encontra com Ele. Muitas pessoas a gente conhece que dizem assim, nossa, estou tão perdida, tá faltando algo na minha vida. E está faltando para ela a presença de Cristo na vida dela. Ela não conheceu Jesus ainda. Então, ela precisa conhecer. Então, esse vazio é a falta, é a ausência de Deus, principalmente de Jesus, Jesus Eucarístico,
Deus na palavra, na vida dessa pessoa. Então ela se sente muito perdida e ela começa a caçar e buscar em tudo quanto é lugar. Que bom que a gente consegue resgatar isso quando a pessoa vem até nós, no caso dos catecúmenos, né, dos adultos. Nesse sentido, a catequese educa ao seguimento do Senhor segundo as disposições descritas nas bem-aventuranças, que manifestam sua própria vida. Olha que bonito o que o Papa Francisco falou sobre as bem-aventuranças. Em janeiro desse ano, ele dá ele escreve ou ele fala sobre isso. Ele diz sobre as bem-aventuranças. Ele diz assim: o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Porque cada uma das 8 bem-aventuranças começa com a palavra bem-aventurado. O termo original não indica alguém que tem a barriga cheia ou que passa bem, mas é uma pessoa em uma condição de graça, que progride na graça de Deus e que progride no caminho de Deus. A paciência, a pobreza, o serviço aos outros, a consolação. Aqueles que progridem nestas coisas serão felizes e serão bem-aventurados. Deus, para doar-se a nós, escolhe muitas vezes caminhos impensáveis, talvez aqueles dos nossos limites, das nossas lágrimas, das nossas derrotas. É a alegria pascal de que falam os irmãos orientais, aquela que tem as estigmas, mas está viva, atravessou a morte e fez a experiência do poder de Deus. As bem-aventuranças nos levam à alegria sempre, são o caminho para alcançar a alegria. Muitas vezes, mesmo na dor, quando nós passamos pela dor, quando o Papa diz que Deus, olha que bonito que ele fala, Deus escolhe, para doar-se a nós, escolhe muitas vezes caminhos impensáveis, talvez aqueles dos nossos limites, das nossas lágrimas, das nossas derrotas. Quantas vezes as pessoas desprezam Deus, mas elas encontram Ele no momento da dor, no momento do sofrimento. É a Ele que as pessoas buscam, é a Ele que as pessoas apelam a sua vida, a vida do outro. É para Deus. Então, às vezes, a pessoa não reconhece no dia a dia, mas no momento da dor, sim. E as bem-aventuranças vêm nos mostrar que a alegria nós encontramos, a bem-aventurança vem nos mostrar que muitas vezes é através da tristeza que nós vamos encontrar as alegrias, tá bom? E continuando aqui, essas são como que o bilhete essas são como que o bilhete de identidade do cristão. Qual é a sua carteira de identidade? É ser bem-aventurado. Felizes aqueles que conseguem enxergar Cristo em todos os momentos da sua vida. Na exortação apostólica Gaudete et Exultate, que é alegrai-vos e exultai, sobre a chamada à santidade no mundo atual, isso diz o Papa Francisco, com essas palavras, tá bom? Então, Jesus explicou com toda simplicidade o que é ser santo. Assim o fez quando nos deixou as bem-aventuranças. Essas são como que o bilhete de identidade do cristão. Acho que eu pulei aqui, né, uma parte, agora que eu estou vendo. Então, isso que está entre aspas, que começa com Jesus explicou, está nesta exortação apostólica do Papa Francisco sobre a chamada santidade no mundo atual. Que são as bem-aventuranças, né, que nós devemos viver para encontrar alegria no Senhor. Então, formar a vida em Cristo, é isso, lembrarmos das bem-aventuranças e vivermos isso para termos a alegria eterna. Continuando, tá tudo bem, gente? Acho que sim, né? Ok. Vamos lá. É muito lindo o Papa mesmo, né? É muito lindo tudo que ele fala, viu? Então vamos lá, vamos continuar. No versículo não, no parágrafo 84. Da mesma forma, a atividade catequística deve educar à vida digna do Evangelho. Da mesma forma, a atividade catequística de educar
para uma vida digna do Evangelho envolve a formação cristã da consciência moral, a fim de que em todas as circunstâncias o fiel, a pessoa, possa colocar-se à escuta da vontade do Pai para discernir, sob orientação do Espírito Santo e em consonância com a lei de Cristo, o mal a ser evitado e o bem a ser feito, realizando isso mediante uma diligente caridade. Toda essa primeira frase, gente, que diz com relação à consciência moral, nós precisamos estar atentos e entender, saber discernir entre o bem e o mal. Esse discernimento se dá sob orientação do Espírito Santo e escutando a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas ouvem um suspiro, um cochicho aqui no ouvido, de que ela pode ou não fazer. E às vezes ela não pode fazer, mas ela não quer ouvir. E aí isso traz uma consciência moral, ela passa a ela tem algum comportamento que não é apropriado simplesmente porque ela não conseguiu ouvir, ou ela não quis ouvir o discernimento através do Espírito Santo que nos fala ao coração. Todos nós que estamos caminhando com Deus, com Jesus, através da Eucaristia, através da leitura da palavra, da oração, dos estudos, nós temos esse discernimento mais claro. É possível ouvir sim o que o Espírito Santo nos fala. Como eu já disse, a oração não é somente você falar, mas é você falar e ouvir, é um diálogo com Deus. Você ouve Deus, você ouve o Espírito Santo te iluminar. Então, quando nós formos orientar os nossos catequizandos, então nós temos que educar para uma vida digna do Evangelho, em que envolve a formação cristã da consciência moral, a fim de que todas as circunstâncias possa colocar à escuta da vontade do Pai para discernir sob orientação do Espírito e em consonância com a lei de Cristo. Tudo isso tem que estar coerente. Como é que nós vamos viver? Isso tudo é uma atividade da catequese que nós precisamos orientar o nosso catequizando, o nosso catecúmeno, ok? Continuando, por esta razão, é importante ensinar a colher o mandamento da caridade desenvolvido no Decálogo, que são os 10 mandamentos, e das virtudes humanas e cristãs, as indicações para agir como cristãos nos diferentes âmbitos da vida. Então, quando a gente acolhe o mandamento do amor, o mandamento da caridade é o mandamento do amor que está inteiro em todos os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos nós temos só amor, só amor. Então olha aqui, ó. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amor. Não tomar seu santo nome em vão, amor, porque se você ama a Deus, você não vai ficar falando o nome dele a qualquer hora, de qualquer forma. Guardar os domingos e festas de guarda, é amor, porque você vai lá para encontrar-se com o Senhor, porque Ele nos ama, porque nós amamos a Deus e nós queremos estar com os nossos irmãos em Cristo. Honrar pai e mãe, amor. Não matar, amor. Não pecar contra a castidade, amor. Não roubar, quem ama não vai roubar. Não levantar falsos testemunhos, quem ama não vai fazer isso. Não desejar a mulher do próximo, quem ama não vai fazer isso. Não cobiçar as coisas alheias, quem ama não vai tirar nada que é do outro. Então, o amor está fortemente, precisa ser acolhido para poder respeitar os 10 mandamentos, descobrir isso dentro das virtudes humanas e cristãs. Quais são essas virtudes? Vocês conhecem as virtudes? Nós temos várias. Dentre algumas, as virtudes cardeais, que são 4: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Você tem que ser prudente naquilo que você fala, naquilo que você faz. Tomar cuidado, ser prudente, não falar ou fazer as coisas por fazer sem pensar
nas consequências. Ser prudente, não ser inconsequente, tá? Então, prudência. A justiça é uma virtude cardeal. Então, ser justo, como eu disse no começo hoje, só Deus é o justo juiz perfeito. Mas nós podemos buscar ser justos, principalmente seguindo a orientação cristã. Então, se nós estamos caminhando com Jesus, se nós estamos caminhando com Ele nesses ensinamentos, ensinando outras pessoas a serem também, nós precisamos ensinar para eles também que a justiça é uma virtude, assim como a prudência, ser prudente, ser justo, fortaleza, ser forte. Quantos catequistas eu encontro que falam assim, puxa vida, mas eu sou tão fraca nisso, não tenho força para fazer aquilo, não consigo. Vamos lá, gente. Cadê a virtude da fortaleza? Vamos desenvolver isso na gente. Vamos conquistar isso cada dia mais, porque é Deus que nos dá isso. É Deus que nos dá essa fortaleza. Fortaleza para superar os obstáculos, para cair e levantar, para suportar uma dor, uma perda. Onde está a nossa fortaleza? Então vamos buscar essas virtudes que nós não temos. Ah, você não é prudente, você não é justo, você não é forte, então vamos trabalhar isso. As virtudes a gente pede para Deus. Nós podemos conquistá-las. Porque Deus quer também que a gente tenha isso, entendeu? E é dom e é graça de Deus receber as virtudes. E a temperança é você ser uma pessoa equilibrada. Como que você vai viver? Temperança quer dizer você ser uma pessoa equilibrada, ter equilíbrio. Você tem temperança? Você é equilibrado? Nos momentos de dor, de desespero, você se desespera? Ou você consegue se manter calmo, sereno, na certeza de que Deus tudo pode e Deus vai te sustentar? E Deus vai dar um novo sentido a isso tudo que está acontecendo. Então, isso é temperança, isso é uma virtude. Então, prudência, justiça, temperança e fortaleza são as virtudes, 4 virtudes cardeais, chamadas de virtudes cardeais. E as virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade. Ter fé em Deus, em Jesus Cristo, ter esperança, saber que nós temos a vida eterna, nós temos esperança sim no mundo, que o mundo pode ser melhor, e caridade, que é o amor. Então, fé, esperança e amor. Tá bom? Então, isso nós vamos ensinar isso para os nossos catequizandos. Então, vamos ler aqui a frase inteira. Olha, por essa razão, é importante ensinar a colher no mandamento da caridade desenvolvido no Decálogo, que aí, aqui tem, Êxodo e Deuteronômio. Tanto no Êxodo como no Deuteronômio, vocês vão ler os 10 mandamentos, tá bom? E também das virtudes humanas e cristãs, as indicações para agir como cristãos nos diferentes âmbitos da vida. Então, é no dia a dia, a todo momento, que nós vamos dar o nosso testemunho. E como você fazer o outro também, ensinar ao outro também que ele é cristão nos diferentes âmbitos da vida dele. Pessoal, profissional, familiar, relacionamentos, todos. Tá bom? Sem esquecer que o Senhor veio dar vida em abundância, sem esquecer isso, que o Senhor veio dar vida, tudo o que Jesus fez foi gerar vida. Por onde ele passava, todos os milagres que ele fez foi para gerar vida. Então, quando você vê uma situação que não gera vida, saiba que ali não tem amor, que ali não está a presença de Deus. Isso pode ser até com você. Quando você sentir alguma coisa que não é boa, você fala, opa, quem é que está me guiando? É o Senhor ou é o meu inimigo? Quem que você quer que te guie? Então, fique atento para você perceber nas suas próprias atitudes também as suas ações, tá bom? Então, principalmente aquilo que gera vida. Que o Senhor veio para dar vida em abundância. Então, sem esquecer isso, a catequese sabe indicar o bem desejável, a proposta de vida, de maturidade, de realização, de fecundidade, para fazer dos fiéis mensageiros alegres, de propostas altas, guardiões do bem,
e da beleza que resplandecem em uma vida fiel ao Evangelho. Isso aqui a gente encontra no Evangelho Gaudium. Então, lindo, não é, gente? Como é lindo a gente perceber tudo isso e passar isso para o nosso catequizando. Isso é uma atividade da catequese. É inserir, formar a pessoa, o outro, na vida em Cristo, para viver em Cristo. Então, tudo isso que foi falado aqui agora é de que forma que você vai ajudar a pessoa a ter isso, a ser formado numa vida em Cristo, tá bom? Então, ele precisa trabalhar as virtudes dele, trabalhar as bem-aventuranças, que é a alegria de estar com Cristo, tá? Deixa eu ver que horas são. Nossa, já está quase na hora. Vamos terminar aqui o parágrafo 85. Ademais, tem-se em mente que a resposta para a vocação cristã comum se realiza de modo encarnado, uma vez que cada filho de Deus, segundo a medida de sua liberdade, escutando a Deus e reconhecendo os carismas por ele confiados, tem a responsabilidade de descobrir seu próprio papel no plano da salvação. Entenda que isso aqui nós estamos ainda falando do formar a vida em Cristo. Cada um de nós que tem a vocação cristã, a vocação cristã comum é a vocação cristã dos leigos, tá bom? Que se realiza nós, filhos de Deus, temos a liberdade de escutar a Deus e reconhecer os carismas que Deus nos deu e ter a responsabilidade de descobrir o nosso papel no plano da salvação. Qual é o seu papel? Você que está aqui me assistindo, qual é o seu papel no plano de salvação? O que quer dizer isso? O que Jesus chama você a fazer no seu dia a dia? O que é que Jesus chama você a fazer? Jesus está falando com você. O que é que Jesus te chama a fazer? Escreve aí para mim. Você tem esse entendimento? Qual é o teu papel no plano da salvação? A educação moral na catequese, portanto, sempre se pratica em uma perspectiva vocacional. É vocação. Olhando primeiramente para a vida como primeira e fundamental vocação. Essa é a primeira vida. A primeira vocação é a vida. Nós temos a vocação de viver. Nós não podemos querer tirar a vida. Todas as vezes que você se sentir desmotivado a viver, você está dizendo não, você está negando a Deus a sua vocação da vida. Está faltando em você um sentido para a sua vida. Que sentido você quer dar para a sua vida? Que sentido você está dando para a sua vida? Todas as vezes que nós tiramos o ânimo da nossa vida, nós estamos permitindo que o inimigo tome conta da nossa vida e queira tirar aquilo que Deus nos deu como dom e vocação, que é viver. Nós não podemos nos deixar abater pela vida, seja ela a situação que nós vivemos. Às vezes, em momento de dor, de dificuldade, de doença, de tragédias, de dificuldades mil que podem acontecer, mas nós não podemos desistir, porque isso é vocação e é Deus que nos chama a essa vocação, é a primeira vocação. Cada forma de catequese se esforçará para ilustrar a dignidade da vocação cristã, para acompanhar no discernimento da vocação específica e para ajudar a consolidar o próprio estado de vida. Entenda o seguinte, nós temos a vocação dos padres, não temos? Vocação do padre, aí o padre é chamado a ser bispo, aí ele pode até ser papa, cardeal, papa, mas ele é chamado a ser padre. É o sacramento da ordem, é o chamado àqueles especiais que Deus chama numa vocação fortíssima para ser padre, para ser um discípulo dele, para dar continuidade à sua igreja. Tem a vocação dos leigos. Dentro dos leigos, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Eu tenho vocação para ser mãe, tenho vocação para ser esposa, não consegui ser mãe. Tenho vocação para ser catequista, tenho vocação para trabalhar com pessoas idosas, tenho vocação para trabalhar
para distribuir os sacramentos, para levar o sacramento para as pessoas doentes. Você tem vários dons. Qual é a sua vocação? Por isso que eu perguntei, o que é que Deus, Jesus pede para você fazer hoje? Qual é a sua vocação hoje para o plano da salvação? Da sua salvação, da salvação do mundo, para a instauração do reino de Deus. De alguma forma, você é chamado para agir. Eu sou chamada para evangelizar. Essa é a minha vocação. E é isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. Que bom que eu gosto, que eu reconheço isso. Que bom que Jesus me chamou e me capacitou. E eu me esforcei, eu fiz a minha parte, estudando muito para chegar aqui, para poder ensinar um pouquinho para vocês, para quem sabe menos do que eu. Eu não sei tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Mas a gente entende que não sabe. E aí, quando a gente sabe um pouquinho, você quer ensinar quem não sabe ainda. Mas essa pessoa também vai saber. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu leio, eu estudo um pouquinho, estudo um tanto bom que eu acho que vai ajudar vocês e venho para passar. Qual é a sua vocação? Deus te chama para quê? Então, continuando. E isso você vai inspirar o seu catequizando, no seu processo de catequese, na sua evangelização, a que o outro tenha esse entendimento. Quando eu falo aqui agora para você, é você como um batizado, mas aquele que você está desenvolvendo um processo de catequese, iniciando a vida cristã, você vai inspirar isso nele também, tá certo? Então, para finalizar, cabe à ação catequística mostrar que a fé, traduzida em uma vida comprometida a amar como Cristo, é o caminho para favorecer o advento do reino de Deus, vai favorecer a espera do reino de Deus. Quando as pessoas vivem comprometidas com amor, e principalmente com amor a Jesus Cristo, nós estamos favorecendo a espera do reino de Deus, um reino de amor, um reino de paz e justiça no mundo, e para esperar pela promessa das bem-aventuranças, da bem-aventurança eterna, que é a alegria da vida eterna. Lindo, né, gente? Lindo. Um beijo e até mais.